Já parou para pensar no que realmente faz o nosso coração bater? Tipo, segundo a segundo, sem nunca parar? A gente às vezes nem pensa nisso, né? Mas a história por trás, é simplesmente fascinante. Pois é, essa é a grande pergunta. Porque não é só um músculo que contrai e pronto. É bem mais complexo do que isso. E olha, pode acreditar, é muito mais fofo do que se imagina. Então, para a gente entender essa coreografia incrível, vamos fazer o seguinte: esquece os gráficos complicados por um momento. Em vez disso, vamos mergulhar numa história. Isso mesmo, uma história elétrica, com um elenco de personagens minúsculos e cheios de personalidade. Bora começar? Bom, e toda boa história precisa de personagens, né? A nossa não é diferente. Então, vamos conhecer quem são os atores principais que fazem toda essa mágica acontecer. Olha só o nosso elenco. Primeiro, o miócito. Essa é a nossa célula do coração. Pensa nela como alguém tranquilo, meio sonolento. Depois, os pontos roxos, que são os íons de potássio, super calminhos. Em contraste, temos as estrelas amarelas, os íons de sódio, que são o oposto, agitados e cheios de energia. E por último, os corações laranja, os íons de cálcio. O trabalho deles é super especial. São eles que dão um aperto no coração. Guarda bem o nome dessa galera. A nossa história começa num momento de pura calmaria. A célula do coração, o nosso miócito, está lá, de boa, descansando, se preparando para a ação que vem por aí. É o que a gente chama de fase 4, o potencial de repouso. Imagina a cena. Nosso miócito tá lá, tirando um cochilo, sabe, bem tranquilo. Lá dentro dele tá tudo escurinho, meio negativo, um estado de paz total. Ele tá só esperando o chamado para a aventura começar. E olha só o detalhe da cena. A carinha do miócito é de pura paz. Enquanto ele descansa, os pontinhos roxos de potássio estão saindo bem devagarinho, sem pressa, por umas portinhas super aconchegantes. Essa saidinha lenta que mantém tudo calmo lá dentro, sabe? Deixando a célula prontinha para quando o show começar. Mas essa calmaria toda não vai durar para sempre. Tem um sinal elétrico vindo de uma célula vizinha e esse sinal, ele vai mudar tudo. Se prepara que lá vem a faísca que vai começar a agitação toda. E de repente, chega o estímulo e pá! Acabou a tranquilidade. As portas para o sódio se escancaram e aquelas estrelas amarelas superenergéticas simplesmente invadem a célula. É uma festa! O interior, que estava escurinho, fica todo iluminado de amarelo. E o nosso miócito acorda num pulo, super animado. Aí, depois dessa explosão de energia, a célula dá uma paradinha bem rápida para respirar. As portas de sódio se fecham, alguns íons de potássio dão uma escapadinha, é como se a célula desse aquele ufa antes do grande momento. E agora a gente chega no momento mais importante, a razão de toda essa confusão elétrica. Chegou a hora do grande aperto, a fase que realmente faz o coração bombear o sangue. Então, o segredo aqui é um equilíbrio perfeito. Olha que legal, umas portas novas se abrem e os nossos corações laranja de cálcio começam a entrar. Ao mesmo tempo, aqueles íons de potássio roxos continuam saindo bem devagar. É tipo um cabo de guerra elétrico, sabe? Um entra, outro sai, e isso mantém a célula acesa por mais tempo. E é por isso, exatamente por isso que essa fase que a gente chama de platô é tão, mas tão importante. A entrada desse cálcio é o sinal, é a ordem que diz: "Ei, músculo do coração, pode contrair agora." É aqui que a mágica acontece. Mas é claro que o coração não pode ficar apertado para sempre, né? Depois da contração, é hora de relaxar e se preparar para a próxima batida. E o relaxamento é super rápido. As portinhas de cálcio fecham, dão um tchauzinho, aí as portas de potássio se abrem com tudo e uma enxurrada de íons roxos saem correndo para fora. Todo aquele brilho amarelo e laranja some e o nosso miócito finalmente pode relaxar. Então a festa acabou, a célula relaxou, mas ficou uma baguncinha, né? Os íons estão todos fora do lugar, então tá na hora de chamar a equipe da limpeza para arrumar a casa. E é aí que entra nosso último personagem, a bomba de sódio e potássio. Imagina ela como uma maquininha super trabalhadora com os bracinhos que ficam girando sem parar só para colocar tudo de volta no seu devido lugar. E o trabalho dela tem uma regra bem simples. A cada rodada, ela pega 3 daquelas estrelinhas amarelas de sódio que tinham entrado na festa e coloca para fora. E para terminar a arrumação, ela pega 2 daqueles pontinhos roxos de potássio que tinham saído e traz de volta para dentro. Pronto, com isso a casa está em ordem de novo e a célula está zerada, pronta para o próximo show. E aí, com a casa toda arrumada, o que acontece? Adivinha?
a dança começa tudo de novo. Porque esse processo todo, essa coisa incrível, não acontece uma vez só. Então, vamos recapitular rapidinho essa dança sensacional. Primeiro, o repouso, tudo calmo. Aí, vem a excitação com o sódio invadindo. Depois, o aperto, com aquele cabo de guerra entre o cálcio e o potássio. Em seguida, o relaxamento, com a galera do potássio saindo em massa. E, para fechar, o reset, com a nossa bomba trabalhadora deixando tudo em ordem. E o mais maluco de tudo é pensar que essa história inteira, com todos esses personagens e ações, acontece a cada batida do nosso coração. É uma apresentação sem parar e que não pode ter erro. E é assim, essa pequena orquestra elétrica e super fofa que rege a vida dentro da gente a cada segundo. É uma forma muito bonita de pensar num ritmo que nos mantém em movimento, não é mesmo?